Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido você a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, tem aqui ó, o botãozinho vermelho para você se inscrever, acionar a notificação, o sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chegando aqui com muita notícia do Flamengo para vocês, né? Tem informação chata, ruim, mas a notícia principal, a melhor notícia, né, é o goleiro Santos, né, cara? Que contratação, que goleiro fantástico. A gente vai exibir aqui alguns momentos do Santos na partida, participando do primeiro gol, né, salvando também o que seria um empate, né, 2 gols aí, 2 milagres que ele efetua no gol do Flamengo. O Santos é demais. E ele foi eleito, né, pela torcida, o craque do jogo, né? Então recebeu o prêmio, tá até na nossa thumbnail aí, na capa, né, do nosso vídeo, ele que recebeu o prêmio de craque do jogo, merecido, né? Mas, no meu entender, ao lado do Filipe Luís, tá? O Filipe Luís também fez uma partida maravilhosa. Eu quero só lembrar você que tem aqui o QR Code da BR4Bet e, cara, eu vou lembrar vocês que vocês podem também conhecer o Aviator, tá? Pois é, a BR4Bet te dá 100% de bônus até R$300 no primeiro depósito. Então aproveite, eu tô aqui, tô tranquilo, Flamengo praticamente encaminhou a classificação para final da Copa do Brasil. Cara, mais uma final, não tô nem acreditando que a gente tá tão perto, né? Pé no chão. Tem um segundo jogo ainda, mas assim como o jogo contra o Corinthians, que a gente fez 2-0 e levou a vantagem de 2 gols para o Rio de Janeiro, fez 1-0 lá, a gente tem essa vantagem agora, né, espetacular. É uma vantagem muito boa numa Copa do Brasil, uma semifinal. O Flamengo está literalmente atropelando os seus adversários, né, Cicinho? Você falou que o Flamengo seria atropelado, que como é que é o nome que você falou? O outro patamar, né? Que o São Paulo ia atropelar o outro patamar. Sim, deu ruim pra você, né? Mas calma que ainda não acabou, não. Calma que ainda tem o segundo jogo lá no Rio de Janeiro e acho que dessa vez o Flamengo não vai pegar leve igual pegou contra o Corinthians, não. Mas a gente tem aqui uma situação pra falar com vocês, nem tudo foi alegria, né? Antes de eu falar desse assunto do Davi Luiz, eu queria mostrar, pelo menos trazer mais um pouquinho de alegria, que é trazer as imagens que a gente gravou da tribuna, né, perto da torcida do São Paulo. Até eu e a Isabelle Costa, a gente trouxe as imagens aqui para vocês dos gols do Flamengo, alguns momentos aí, defesas do Santos. Vamos acompanhar aí, porque vale muito a pena. Vai pra direita, de novo para o Rodinei, tem espaço, vai para dentro do Reinaldo, ele domina, quer a marcação, São Paulo já povoou de novo o meio campo, atrás ele toca para Thiago Maia de novo volta o jogo para Davi Luiz, e aí o Flamengo não consegue atacar e não consegue se desvencilhar da marcação do técnico Rogério Ceni, né? O São Paulo preencheu o meio campo, vai girando agora, Everton Ribeiro de novo, achou espaço agora, Rodinei, capricha Rodinei, tocou no meio, botou o balão, e agora para João Gomes, dentro da área, Filipe Luís pelo lado esquerdo, cruzou muito forte, mas no segundo pau para o dinheiro, Gabi que estava ali, faz um corte pela segunda oportunidade, sobrou para o Ribeiro, bateu o balaço, fora, o desvio, a escanteio. Olha o gol!
Como eu falei, né? Pé no chão, vocês viram os lances aí, eles tiveram chances, o Santos, né? Defendeu, inclusive, muito bem. É importante demais a gente ter goleiro. Tem que ter um bom time e tem que ter um bom goleiro, né? Para ser campeão tem que ter uma boa defesa, um bom goleiro. E a gente, graças a Deus, tem um bom reserva para o Davi Luiz, ainda tem um bom reserva para o Léo Pereira. O Flamengo tem ainda o Pablo, o Flamengo tem garotos bons ali, tem o Rodrigo Caio voltando de contusão, porque vai ser muito importante, justamente porque a gente vai falar sobre o Davi Luiz. Eu só queria falar sobre essa questão da vitória sobre o São Paulo, a reação dos São Paulinos. O Caleri falou o seguinte à Rede Globo: nós sabíamos que se não igualássemos na vontade, seria muito difícil igualar na técnica. Eles chegaram 4 vezes e fizeram 3 gols. Isso mostra a qualidade do Flamengo, mas é claro que é possível reverter o resultado no Maracanã, né? O Caleri avisando. E também passar para vocês as maiores vítimas de Gabigol na carreira. Ele que marcou, né, o seu gol ontem, inclusive a gente já mostrou aqui para vocês. Então, o Fluminense é uma das maiores vítimas, né, com 12, Palmeiras também com 12, Atlético Paranaense 8, Internacional, Santos, São Paulo também, Corinthians com 7 e Vasco com 7. Então, o Fluminense, né, a maior vítima do Gabigol, junto com o Palmeiras. Essa daí eu não lembrava, não. São Paulo tá ali na turma intermediária com 8 gols sofridos do Gabigol. Então vamos lá. A gente teve o Davi Luiz saindo do jogo, né? Inclusive o Eric Faria falou que o Davi não estava se sentindo muito bem e que estava com um probleminha e tudo mais, e a gente entrou em contato com fontes ligadas ao departamento de futebol do Flamengo. O Caio Mota também postou, né? Davi Luiz tem um quadro de hepatite viral. Fica a torcida e orações para que se recupere o quanto antes, né? Um quadro de hepatite viral. Só que a gente entrou em contato com fontes ligadas ao departamento de futebol do Flamengo, e o que nos passaram é o seguinte, tá? Essa aqui é informação exclusiva, tá? Informação exclusiva do canal Paparazzo Rubro Negro. Isso é uma hipótese diagnóstica pelos sintomas, mas não sei quem vazou isso, pois nem foi confirmado. Essa pessoa ligada ao departamento de futebol falou que lá ninguém está entendendo como é que isso vazou, né? Vai fazer os exames amanhã. No caso, hoje, eu falei ontem com essa pessoa, mas como esses dias não estava bem, não dormiu, quis vir porque tem um comprometimento absurdo, porque ele é guerreiro, mas aí morreu no jogo, né? Não aguentou, estava muito cansado e acabou tendo que sair. Mas falou que foi totalmente guerreiro, o Davi Luiz, que ele insistiu para vir para esse jogo, que não aceitava não participar desse jogo, né, desse duelo que vale vaga na final da Copa do Brasil. E aí a gente vê todo o comprometimento, né, do Davi Luiz, mesmo com uma doença que é difícil de tratar, ela demora, né? Então, preocupa porque ele pode ficar de 4 a 8 semanas fora. Eu acredito que volta antes, cara. Ele é muito forte, apesar de eu ter achado ele muito abatido, né? Vocês estão acompanhando aqui as imagens da Isabelle Costa lá na Zona Mista. Não tivemos Zona Mista, não tivemos entrevista, talvez até por esse clima, com isso que aconteceu com ele. Eu até soube de uma situação que aconteceu lá, né, envolvendo o LED e tudo mais lá do São Paulo, mas eu acho que já não estava muito com clima, sabe? Quando você já junta uma série de coisas e cancela. Não tivemos Zona Mista, mas vocês estão vendo aí a imagem do Davi Luiz, né, passando ali pela nossa repórter, pela Isabelle Costa. Ela fala com ele ainda e a gente percebe que, né, o jogador está um pouco assim off, né? Está um pouco out. Ele geralmente fala com as pessoas, né? Ele é muito simpático e ele estava totalmente num outro mundo, vamos dizer assim. Bem, o Davi Luiz então deixou o campo no intervalo, né, nessa vitória de 3-1 do Flamengo. E ele, no caso, foi substituído pelo Fabrício Bruno, que está muito bem. Eu estou muito feliz com essa fase do Fabrício Bruno, que ele também veio de um problema, né? E a gente
só fica triste com que isso esteja acontecendo, né? O negócio aconteceu da seguinte forma. O repórter Eric Faria, da TV Globo, afirmou que o Davi Luiz parecia triste, que o jogador chegou a comentar que a sua situação clínica era séria. Olha, estou com um probleminha mais sério, vou fazer uns exames, depois eu falo para vocês o que é. E aí acabou vazando, né, que foi o que eu falei para vocês aí com relação ao vazamento e tudo mais. Isso sempre incomoda lá dentro do Flamengo, né, que acaba sempre vazando. E a gente sabe que... eu só espero que ele se recupere rápido, independente do que está acontecendo, e a gente vai estar sempre na torcida. Bem, passar para vocês também que o Lyon recusou a proposta do West Ham, que a gente falou ontem, pelo Lucas Paquetá, que o Flamengo pode ganhar um dinheiro aí nessa operação como clube formador, e pede aí 60 milhões de euros, cerca de 300 milhões de reais, para vender, né, o meia brasileiro Lucas Paquetá, formado pelo Flamengo, tá? Então, também surgem rumores que o Lyon teria interesse na contratação do João Gomes ou do Vitor Hugo, né, as duas joias aí do Flamengo. Passar para vocês também, antes de trazer a coletiva do Dorival Júnior, que o meia, que é destaque do Vélez, se lesionou e não deve enfrentar o Flamengo na Libertadores. Será que é só desinformação? Será que no final ele vai jogar? Não, parece que o negócio foi feio, né? O Máximo Perrone, que tem 30 jogos na temporada e é uma das principais peças do time argentino, né? Rival do Flamengo aí na semifinal. Segundo o Diário Olé, da Argentina, o jogador deve ficar de fora por cerca de um mês, não enfrentando o Flamengo nas semifinais da Copa Libertadores. A lesão aconteceu no segundo tempo do empate contra o Sarmiento de Junín no Campeonato Argentino. O jogador conseguiu seguir na partida, mas após exames aí foi constatado o trauma. Isso aconteceu com o Thiago Maia, né? Ele continuou na partida também e depois acabaram vendo que ele estava lesionado. Agora então com vocês aqui a coletiva do Dorival Júnior. Vamos animar de novo, vamos ver o que o Dorival falou depois dessa grande vitória do Flamengo. Pode não ter jogado o melhor futebol que a gente já viu com o Dorival, mas eu vou lembrar vocês, né? Flamengo e Fortaleza com Jorge Jesus, gol no finalzinho com o Reinier, sofrido. Cara, o Flamengo não jogou bem. O Flamengo já teve vários jogos com o Jorge Jesus também que não jogou bem. O time do Zico, da época do Zico, tinha jogos que não eram bons. O Flamengo também do Zico perdia, sabia? Pois é. Então, o Flamengo tá muito bem, galera. O Flamengo tá muito bem. A vitória veio. O time, mesmo não fazendo uma apresentação de gala, conseguiu vencer por 3-1 na casa do adversário, que tem camisa, como é o São Paulo. Então, vamos acompanhar aqui agora a coletiva do nosso técnico, Dorival Júnior. Dorival, boa noite. Boa noite. Você falasse um pouquinho desse resultado, o Flamengo consegue abrir a vantagem fora de casa. Assim, foi uma partida que o São Paulo deu muito trabalho também, né? O Flamengo conseguiu aí fazer 3 gols. Que você falasse dessa análise do jogo e o tamanho dessa vantagem para o jogo da Copa. Eu acho que todos viram, né? Todos viram que foi um jogo bem disputado, um jogo onde nós tivemos que nos superar em busca de um resultado, já que a nossa marcação hoje não encaixou em sentido nenhum. Nós demos espaços que foram bem aproveitados. Mesmo assim, nós estávamos com a nossa última linha muito bem postada, o que vem acontecendo na maioria dos nossos jogos, e isso aí tem sido um ponto altamente positivo da nossa equipe. Uma linha defensiva que passa confiança, que nos dá um respaldo importante, e mesmo num dia onde nós não tenhamos tido uma partida equilibrada dentro das nossas condições, eu acho que mesmo assim nós fomos letais nas jogadas criadas e defensivamente nos posicionamos muito bem novamente, neutralizando assim boa parte das jogadas que foram criadas pela equipe de São Paulo. Eu acho que foi um grande jogo, um jogo muito bem disputado, um resultado importante, mas ainda não definido. Nós temos que ter consciência de que enfrentaremos novamente um grande adversário que com certeza ainda pode modificar esse placar.
boa noite. Guarda da Flá TV. Pela primeira vez na história, o Flamengo conseguiu 5 vitórias consecutivas diante do São Paulo, um adversário tradicional. Queria que você falasse o impacto, comentasse o impacto, né, desse retrospecto no jogo da bola. Olha, eu acho que nós não levaremos esses números não para campo. O que é importante é que essa vantagem ela passará a ter um sentido relevante se nós nos posicionarmos dentro da nossa casa e fizermos um jogo totalmente diferente daquilo que nós fizemos hoje. Eu acho que em momento nenhum desse campeonato, e aliás, das 3 competições que estamos disputando, nós tivemos ou demos tantos espaços para a equipe adversária, e isso talvez tenha sido o ponto mais negativo da nossa equipe. Não encontramos em sentido nenhum o nosso posicionamento, que sempre foi um ponto alto do nosso trabalho em todos os momentos, e mesmo assim nós construímos um resultado importante. Eu só tenho a parabenizar os jogadores pela entrega, pela dedicação, pelo comprometimento, pela busca do gol, mesmo não estando numa noite totalmente positiva, mesmo assim a equipe não deixou de atacar, não deixou de buscar e se defendeu muito bem, como vem fazendo na grande maioria dos jogos. Dorival, boa noite. Com a vitória de hoje, a gente acredita que o Flamengo seja bem encaminhado para uma classificação. Você acabou de dizer que o resultado pode sim ser revertido em casa, né, na casa de vocês, a gente acredita que seja bem encaminhado. Esse resultado dá uma tranquilidade para focar ainda mais no Campeonato Brasileiro, apesar da distância para o líder, sabendo que tem as Copas, mas dá para focar ainda no Brasileiro? Olha, é uma pergunta interessante e importante. Primeiro, nós não abrimos mão em momento nenhum de nenhuma competição. Aliás, é a única equipe, talvez, que esteja nas 3 frentes aí, e brigando diretamente por vagas. Saímos da 14ª colocação, onde todos pediam que apenas nós saíssemos daquela zona de rebaixamento, e de repente a equipe hoje briga pelas melhores colocações da competição. Fizeram uma colocação com relação à última partida, que não deveríamos ter entrado com a equipe que entramos contra o Palmeiras, e a equipe deu uma resposta muito positiva. Só para vocês terem uma ideia, o João Gomes, que jogou as 2 partidas quase que por inteira, tanto na Arena da Baixada quanto na Arena do Palmeiras, sentiu muito o jogo de hoje, em razão do desgaste, em razão do peso dos campos, de não estarmos acostumados a jogarmos naquela condição. E mesmo sendo um jogador jovem, com um preparo excepcional fisicamente falando, ele teve dificuldades. Imaginem se nós tivéssemos jogado as 2 partidas com diferença de 4 dias. Eu voltei e volto a explicar que quando estava no Atlético do Paraná, nós tínhamos lá um treinamento pela semana para que jogássemos uma partida apenas. Nós não podíamos fazer um segundo treinamento, porque isso daí exigia um esforço muito grande dos jogadores e muitas dores musculares em razão da dificuldade de gramado. Então é para vocês verem que às vezes nós temos que tomar algumas decisões que as pessoas não têm ideia das coisas que acontecem, para que possam de repente tecerem um comentário em relação àquilo que tenha sido determinado, definido. Até porque nós temos uma ciência do esporte dentro do clube que nos dá uma resposta muito positiva, e eu jamais, como profissional, jamais posso ignorar tudo aquilo que nos é passado. Então, eu acho que isso daí foi fundamental para que nós tivéssemos esses resultados em sequência. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos jogando 5 jogos fora de casa. O Atlético, Palmeiras, o São Paulo agora, o Botafogo no final de semana e o Vélez virando a semana seguinte. São 5 jogos em sequência. Desde que eu aqui cheguei, dos 20 jogos, 22 jogos que nós tenhamos jogado, eu não tenho certeza, mas quase que 70% foram jogos fora de casa. E mesmo assim o aproveitamento tem sido muito positivo. Então, esse trabalho em conjunto, realizado por todos os departamentos do Flamengo, é que tem nos dado essa possibilidade de ainda estarmos vivos nas 3 competições.
e não deixamos o Campeonato Brasileiro de maneira nenhuma. Nós ainda vamos lutar por uma posição ainda melhor. Boa noite, Dorival, senhor Rádio Eleitoral News. Queria que você analisasse a partida do Everton Cebolinha, marcou um gol muito importante com a camisa do Flamengo. Emendando nisso, qual a importância de ter o elenco principal, o melhor elenco da América, para que o Flamengo possa brigar nas três frentes, como você tem defendido? Brasileiro, Copa do Brasil e também Libertadores da América. Primeiro que é uma satisfação ver um jogador que está lutando, trabalhando tanto, buscando e de repente ele começa a encontrar o seu caminho. Ainda o Everton pode fazer muito mais. Eu não tenho dúvidas e uma confiança grande que isso daí ele vai encontrar daqui a pouco. É questão de tempo apenas. Eu falei para ele essa semana que ele não tinha que se preocupar em provar nada a ninguém, que ele tinha apenas que jogar dentro das suas condições, com liberdade, com alegria, procurando fazer o seu melhor, e a qualquer momento o gol aconteceria. E antes dele entrar eu falei que hoje ele decidiria o jogo para a gente. Então eu fico muito feliz com isso. Até 70 dias atrás esse elenco era totalmente questionável, ninguém falava que era o melhor elenco disso ou daquilo. E ainda não é, porque nós não ganhamos nada. Nós apenas estamos fazendo uma campanha de recuperação e passagens de fases. Se daqui a pouco conseguirmos alguma coisa positiva, aí sim, poderemos definir de uma maneira mais segura e com uma base muito mais sustentável se realmente isso é uma realidade e uma verdade. Eu estou muito satisfeito com esse grupo, muito mesmo, e muito confiante. Mas esse processo, esse trabalho todo aí, coube a todos nós envolvidos no dia a dia do clube, não foi fácil, não foi simples não. Por isso que eu dou muito valor a tudo isso que foi alcançado até esse momento, com perspectivas ainda maiores de podermos fazer algo diferente até o final desse ano. Dorival, boa noite, parabéns pela vitória. E gostaria que você fizesse uma análise do São Paulo e se de alguma forma te surpreendeu a formação e a postura do adversário durante a partida de hoje. Não surpreendeu, porque nós estávamos preparados para esse time que o São Paulo colocou em campo. A única dúvida entre Luciano, talvez, e Patrick. A única dúvida que nós tínhamos. A forma de jogar, eu falei para vocês que nós não encaixamos a nossa marcação. E quando o nosso ataque não consegue o encaixe de marcação, sobrecarrega o meio e provavelmente vai estourar sempre na nossa última linha, que hoje teve uma atuação quase perfeita, neutralizando a grande maioria das jogadas. Como vem sendo nos últimos jogos, jogando tanto com uma escalação quanto com outra. Mas foi uma ótima atuação. Nós temos que reconhecer que o São Paulo fez um grande jogo. É um jogo que valorizou consideravelmente nosso resultado. Um resultado que foi alcançado a custas de muito trabalho, dedicação, muita entrega de jogadores. Porque hoje nós não fizemos uma partida dentro das nossas condições. Dorival, boa noite aqui do seu lado direito. Eu percebi no final do jogo, você gesticulando, conversando bastante com o Léo e com o Gabi no campo. Era nítido que você estava passando alguma instrução, falando a instrução do jogo já tinha acabado, mas fazendo um comentário de alguma coisa do jogo. Qual foi aquele papo ali? Não, apenas que nós estávamos fazendo um movimento de ataque, a saída de bola do São Paulo totalmente errada. Isso estava provocando uma condição favorável, porque as bolas a todo momento caíam pelas laterais do campo. E quando caiu no pé dos laterais, eles já estavam avançados. Quer dizer, o nosso atacante não conseguiria voltar para marcar, e como os dois meias do São Paulo provocavam os nossos meias, não podiam fazer com que ele se posicionasse para buscar os laterais já num momento de projeção. Então, quando nós saíamos atrasados. Quando nós imaginávamos um bote, um ataque em cima dos zagueiros que estavam com posse de bola, nós saíamos atrasados. Então, nós perdemos totalmente o timing da nossa marcação, coisa que não estava acontecendo no primeiro tempo, até mais ou menos uns 20 minutos, alguma coisa assim. Depois nós começamos a perder toda e qualquer situação e dávamos as laterais do campo para que o São Paulo pudesse ter uma iniciação, e uma iniciação sempre com folga. As duas últimas perguntas. Dorival, boa noite. Você chegou ao Flamengo há cerca de 2 meses e meio. Eu imagino que quando você chegou, você deve ter dado várias metas para você mesmo. Você imaginava que faria
com essa equipe. É uma equipe em plena evolução, 13 jogos de invencibilidade, há mais de um mês que não perde. Eu queria que você fizesse uma avaliação do seu trabalho, depois de 2 meses e meio, e qual é o grande trunfo do seu trabalho no comando do Flamengo até aqui? Olha, para a gente avaliar é muito difícil e complicado. Eu fico feliz de estar alcançando o que nós estamos alcançando, de termos encontrado 2 equipes em condições e preparadas para jogar em qualquer circunstância e situação. Nós jogamos com a outra equipe contra Palmeiras, contra Corinthians, contra o próprio São Paulo aqui, contra o Santos, e mesmo assim a equipe deu uma resposta muito positiva. Então isso é prazeroso. Você poder trabalhar com 2 equipes no mesmo nível, atuando com as suas características individuais, porém demonstrando uma regularidade muito grande, um equilíbrio em todos os momentos, em todas as partidas, uma compactação sempre única, um pouco diferente do que nós vimos hoje aqui, mas mesmo assim um resultado importantíssimo alcançado. Então, eu acho que a tendência é que melhoremos ainda mais. A projeção que eu faço é que a equipe continue esse processo de evolução, principalmente agora com a entrada desses jogadores, né? Até porque logo no início nós perdemos Arão, perdemos Andrés, perdemos Isla, perdemos, Bruno Henrique lesionado, Rodrigo Caio, Gustavo, que também saiu. Então foram percas assim importantes e que já estavam adaptados à nossa forma de jogar. Interessante isso. E agora os que estão chegando ainda estão no início desse processo. Cebolinha, o próprio Vidal, o Eric e agora também o Guilherme. Então nós temos que ter calma, paciência, porque a equipe ainda está evoluindo, ainda tem muito para crescer e eu não tenho dúvidas que melhorando o contexto, melhorando o conjunto, com certeza individualmente os jogadores vão evoluir muito. Aqui, Dorival, boa noite, parabéns pela vitória. Ali no intervalo você acabou de fazer a substituição do Davi Luiz, ele falou que ia fazer mais exames, que a situação ainda não estava muito clara. O que você pode falar sobre o Davi Luiz? É uma situação séria, preocupa? Você chegou a falar com ele? Eu não sei se preocupa para a próxima partida, mas é natural que é uma situação preocupante e eu acredito que amanhã o departamento médico deva nos passar alguma informação. Eu prefiro deixar sem que adiante qualquer coisa, porque eu também seria leviano se falasse alguma coisa em relação a um atleta que foi pré-avaliado pelo departamento médico. Amanhã, com certeza, nós teremos alguma coisa talvez mais palpável e mais segura para podermos passar a todos. Obrigado. Então é isso, galera. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, garantir o melhor preço para sua viagem com a Outsider Tours. Peça o desconto agora mesmo da Outsider, o desconto do Paparazzo no link que está aí no chat fixado e no comentário fixado. Aproveite, a Outsider te leva para a final da Libertadores, tá rolando aí o último avião, não sabemos se vai ter mais algum depois, então aproveite o seu desconto do Paparazzo rubro-negro. Convido você também a se inscrever aqui no canal, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. E agora, você acha que eu vou dormir mesmo com essa voz de sono, que eu não consegui dormir ainda, tô virado? Não, tô indo para o aeroporto para voltar para o Rio de Janeiro. A gente não para. E mais tarde tem cara a tapa com o Rica Perrone. Ah, ele é São Paulino, pois é. Valeu, o tempo não para.